Uma boa tarde. Hoje, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Estamos aqui com o nosso presidente do Sindicato dos Mototaxistas, Sérgio Freitas, o Coronel Paulo Afonso, no nosso Motocast, esse que é o podcast dos mototaxistas, a voz dos mototaxistas daqui do estado do Rio de Janeiro, para poder falar sobre uma lástima que é esse decreto 57.000 do prefeito Eduardo Paes perseguindo os mototaxistas. Nós sabemos que o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, tentou perseguir os mototaxistas lá e não conseguiu. Teve todas as suas ações impugnadas, ele inclusive chegou a botar na justiça para tentar proibir a atividade dos mototaxistas na cidade de São Paulo. Como a Prefeitura de São Paulo tem um amparo do governador Tarcísio de Freitas, eles propuseram, inclusive, uma lei estadual e que teve a decisão do Supremo Tribunal Federal declarada a sua inconstitucionalidade. E me parece que a promessa que o prefeito Eduardo Paes fez aos mototaxistas é de tentar repetir isso aqui no Rio de Janeiro. Então, nós hoje vamos aqui ouvir essas autoridades aqui na categoria, o ex-secretário, superintendente de táxis, mototáxi, Paulo Afonso Cunha, o presidente da entidade sindical, o Sérgio Luiz Freitas, para poder saber. Primeiro, eu gostaria de saber, Sérgio, o que você achou dessa declaração do prefeito? Bom, essa declaração ela foi infeliz, né? Foi colocado numa situação meio assim descabível, porque onde você tem, como administrador público, o dever de formar, qualificar para dar segurança ao mototáxi e aos passageiros usuários dele, ele prefere perseguir, criando assim mais um alvoroço, porque a perseguição ela nunca é boa em nenhuma situação. O cara pode tentar fugir, o policial se achar na razão, dar um tiro pelas costas, acertar um passageiro ou acertar o próprio mototaxista. Então, essa teoria de perseguição de uma coisa que ele ainda nem adequou à legislação, isso é incabível. Primeiro, ele tem que cumprir a legislação, dar ao cara o direito de exercer, através do curso profissionalizante. Dar ao cara o direito, né, de combater a má classificação visual, ou seja, dar ao cara um uniforme de reconhecimento, facilitando o trabalho da polícia, não atirar primeiro e identificar depois, e sim visualmente ter uma prévia visualização e, sendo assim, ponderação na ação, né? Não atirando e sim parando e dizendo por que isso aconteceu. Então, eu acho que ele tem que tratar, né, o mototaxista como um possível promissor trabalhador registrado e qualificado. Qualificado para transportar, qualificado para assegurar higienes pessoais, como capacete, colete, para que o usuário não venha, contaminar por uso excessivo de capacete, evitando assim seborreia, caspa, conjuntivite, aquelas doenças que incomodam, entendeu? Então, quer dizer, ele podendo criar mecanismo onde dentro do nosso curso foi criada essa metodologia para que seguisse de forma respeitosa, coronel, ele prefere não agir dessa forma para perseguir o camarada, para obrigar ele a usar um sistema falho, um sistema arbitrário, um sistema escravagista, um sistema sem dar direito nenhum a ninguém, e sim de cobrar. Ele tem que entender que, como administrador público, existem direitos e deveres. Eu tenho os meus direitos como mototaxista e tenho os meus deveres. Se ele não der a condição de eu exercer os meus direitos através dos meus deveres, não criando assim mecanismo que eu venha cumprir os meus deveres para ter os meus direitos, ele vai me cobrar o quê? Se ele já está errado. Não é possível fechar uma porta e não abrir uma janela, né? Mas, coronel, o senhor que teve a oportunidade de ser o superintendente lá inclusive o decreto 51.412 foi o que o Eduardo Paes regulamentou a profissão de mototaxista, mas não deu oportunidade de cumprir a Lei 12.009, trazendo a entidade de representação sindical
que é o Cimoterg para esse processo, como o Crivella tinha facultado, né, do que o sindicato, que é quem oferecia os cursos, mas como que o senhor acha que... o que o senhor acha desse decreto aí que o prefeito editou agora? O senhor que trabalhou lá com ele. Primeiro, é ilegal. Ele descumpre a lei federal. E a Constituição Federal, no artigo 5º, logo no inciso 4, ela diz que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Deixaram de falar isso. Eu realmente passei a convite do deputado Dionísio Lins, por eu ter sido o secretário de Trânsito que implantou em 1997, 98, 99, 2000, o Código de Trânsito Brasileiro, e o Código de Trânsito Brasileiro já fala dos transportes, já trata dos... Nós não temos um Código de Transportes, nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei federal, e eu fiquei 97, 98, 99, contra a minha vontade, fui obrigado pelo secretário de Segurança, eu fiquei desconfiado, eles queriam me tirar lá da Rocinha, hoje eu tenho certeza, e do Vidigal. Aí o Conde não foi culpado, ele foi usado, né? Ele me chamou, eu digo, eu não votei no senhor. Como é que o senhor está me chamando? Eu sou soldado. Foi assim o convite para ser. Não, porque o senhor entende. Olha, o Conde ainda tinha alguma, já está na eternidade. Eles estão preocupados com trânsito, rapaz. Eles estão preocupados com transporte para me convidar. Nada. Aí depois o Dionísio, querendo que eu fizesse operações nas vias especiais, que ele sabe que eu tenho facilidade de acabar com isso tudo aí sem carnificina, sem ilegalidade. E aí uma prova, ó, a categoria, isso aí eu estou vendo os taxistas. Os taxistas foram explorados durante mais de 30 anos por umas empresas que alugavam táxi para ele. O cara chegava lá com fome, sem ter um tostão para comer, e alugavam o táxi para ele, e ele, no fim do dia, tinha que entregar o carro com o tanque cheio e pagar o aluguel, viu? E uma coisa incrível, que taxistas, eu vi ter 30 anos de serviço, não tinham INSS, não tinha, ia ficar já doente. Dos mototaxistas então, agora há 16 anos sem ter o direito de ter o recolhimento previdenciário, que era uma obrigação do prefeito, doutor, o senhor permitir que os mototaxistas estivessem regulares. Eu queria mostrar isso para as pessoas, porque estamos aí com essa mídia aí de tiro, e muita gente achando que foi bom. O evento do Alemão. Lá do Alemão. O que o senhor acha, como coronel da Polícia Militar? Eu quase que apanho, até em casa, viu? Hoje na Ceasa eles queriam me bater. Só não querem me bater porque eu já sou velho, mas sou grandão. Então, dizendo que eu estou defendendo bandido. Não tem aqui quem prendeu mais em flagrante do que eu. Comandei 5 unidades. Comandei a Ilha Grande. Na Ilha Grande morreram 8. E no estrito cumprimento do dever legal. Na excludente de criminalidade. Porque a lei diz, não há crime. Cumprindo a lei. Polícia é Deus e as leis. O coronel Elmo falava, Deus e as leis, nossas proteções. Polícia sem lei é bando. E eu estou sentindo naquela cheiro, tio Milton falava assim, eu estou sentindo cheiro, sabe de quê? De corrupção. De corrupção, porque o chefão não foi preso, soube e fugiu, né? Eu soube até mais ou menos onde ele estava, vou mandar um informe, mas não quero dinheiro em troca, não. E fugiu e deu uma grana alta pelo dado, que foi avisado a ele, olha, de madrugada, sai e em troca de dinheiro. Então, quando eu vejo na ação policial corrupção, desonestidade, eu estou fora. Como eu acho que me tiraram pelo Diário Oficial da Superintendência, porque justamente viram
em loco que não tinha. Porque quando na secretaria, tá aqui eu gostei, ex-secretário de trânsito, falei para o Conde, se não mudar o nome para trânsito, eu não vou. Não, eu tenho que mandar para... O senhor manda, então, a mensagem à Câmara de Vereadores de Transporte, eu virei as costas, voltou para transporte. Porque o trânsito é a mobilidade urbana eficiente, hoje, na Constituição Federal, no 144, parágrafo 10. O que é a mobilidade urbana eficiente? É o transporte de massa, é o transporte coletivo, é o transporte individual por veículo, é o transporte individual por táxi, por que carga. Por quê? Porque uma lei federal regulamentou. Então, desde que foi aprovada a Lei 12.009, eles têm o direito de ter a profissão regulamentada, de ter carteira assinada, de se inscreverem no INSS. Esse mesmo Estado, município, esse mesmo político, vamos dizer assim, que não está procurando eles para reconhecer a profissão, para regulamentar e etc., como o Conde fez com nossa assessoria, com os taxistas auxiliares, nós fizemos 6.300, está no Diário Oficial do município, 6.350 permissões públicas de táxis gratuita. Como diz a lei, ela é concedida de maneira precária e gratuita. Se ele assaltar, ele perde a concessão. Se ele roubar, mas se trabalhar direito, ele vai ficar 30 anos e vai ter o seu direito à aposentadoria. Então, é incrível o que nós estamos assistindo. E eu lhe dou parabéns e loas por estar assessorando, que ele tem uma legitimidade, ele é o líder, ele é o presidente do sindicato. E ele o que quer? Regularizar. Para quê? Para daqui a alguns anos não metralharem 300 taxistas e dizerem que eles são bandidos. Eles querem ter a profissão deles, querem um direito natural. Eu estranho, às vezes, o pessoal dos direitos humanos... Isso aqui é direito humano. Isso aí. O taxista trabalhar em troca de uma diária, sem vínculo empregatício, sem direito nenhum. Aqueles que não pagaram como autônomo, 35 anos doente, não tinha nada, ia morrer, condenado à morte. Então, essa luta, era isso que eu queria dizer para todas as pessoas e saudar a sua iniciativa, a dele, porque eu vou ajudar. O que puder eu ajudo, porque eu tenho obrigação aqui. Ex-secretário de Trânsito. E fizemos praticamente, só não foi taxista autônomo e com autonomia gratuita quem não quis. Que das 6.350 que publicaram, umas 1.000 e poucas, por quê? Porque quem que teve direito? Os auxiliares, os que estavam... Quem tem direito é quem está trabalhando, rapaz. Não é quem está com uma empresa lá alugando. O aluguel é imundo, até porque é permissão pública, viu? O aluguel é imundo. É o que os aplicativos hoje estão fazendo. O aplicativo explorando a mão de obra dos mototaxistas de forma precarizada, não assinam a carteira, não pagam nada. E o prefeito, com esse decreto 57.000, ele quer apoiar esses aplicativos bilionários e deixar o mototaxista amigo. Trabalhador. Não é possível, Sérgio. O que você acha dessa questão dos aplicativos que ele está querendo... Não, na realidade, o aplicativo ele é uma forma de escravidão moderna, né? Você vê, o cara, ele direciona um serviço, ele recebe o serviço, ele repassa o serviço, mas diz que o cara não é empregado dele. Mas ganha em cima do cara. Isso não existe. Não existe. São as empresas de táxi que ele já morreu, senão eu ia falar. Mas o Supremo Tribunal Federal já garantiu o direito dos mototaxistas de terem
as suas Vínculo carteiras, empregatício. vínculo empregatício. É o vínculo E ter empregatício. a carteira assinada e todas as obrigações e direitos. Por isso que nós... Essa é a luta do sindicato. Por isso que nós Que é o estamos... que está na lei. Isso. Por isso que nós estamos se movendo, através do senhor, como advogado do sindicato, para que não caia em esquecimento e eles sejam cobrados por isso. Os aplicativos eles têm que ser cobrados. Ó, quando a pessoa está na autonomia, numa profissão, quando ele se acidenta e mata alguém, ele tem que responder criminalmente. É todo E mundo. quem- Isso aí são todos. e Todos quem são iguais perante a proveu lei. esse evento, que é os aplicativos, têm que responder também. Solidariamente. Por quê? Foi ele que ofereceu o serviço, foi ele que cobrou, foi ele que repassou e sabendo que o cara não estava preparado para aquilo. Então ele fomentou o uso e exercício ilegal da profissão, colocando a vida do passageiro em risco, né? E dando uma falsa esperança do que o cara está profissionalizado. Se o acidente a ser conotado vai ser um acidente de trânsito criminoso. O senhor foi lá... Até porque a lei fala de um curso. Isso, profissionalizante. Profissionalizante, que os sindicatos Como o senhor foi têm de... que ir dar o diploma, e aí que diploma, Isso, aí que diploma. aí que certifica o cara, aí que qualifica Certifica ele. e a E é partir uma daí? coisa também simbólica você terminar um curso e dar a dignidade às pessoas de receber um diploma, ele saber, ó, apresentar a família, ó, eu sou profissional. Profissional mototáxi. Concluí o meu Aqui curso. tem o meu curso, Isso. meu diploma. Parte teórica, tem as matérias. O curso A dele prática. tá muito bom. Hein? Eu vi o coisa. É a parte teórica e a parte prática. Ou seja, já é uma realidade. Né? Não, Tem uma muitos, realidade. né? São Para as pessoas que estão 380 mil assistindo e não sabem, profissionais ó, e ao nós total... estamos falando de 380 mil. Nós não estamos falando de 38, não. É, Só aqui na cidade do Rio de Janeiro. só na cidade do Rio de Janeiro. Então, como o coronel bem sabe, ele já foi lá do setor de trânsito, como você vê, quando você tira a categoria A nas autoescolas, ali pelo Detran, você não pode transportar passageiro. Aquela certificação da categoria A é somente carro para seu particular. uso. É para você. É para você. Mesmo porque eles mesmos dizem, quando a gente está ali treinando, que você é responsável pelaquela vida que você carrega, porque ele não te habilitou para carregar aquela vida. Então, a moto é para individualmente o condutor. Então, por isso que é mais um aspecto necessário de formar uma qualificação no transporte de pessoas. Poxa, a gente transporta a vida. Não um botijão de gás cai ali, tu vai ali, pega, põe de volta. Não, e de carga Uma casa- também. Pô, Transportar não, um sim, botijão de gás é água. inflamável. Água, Água. isso. Isso precisa de se entender que esse transporte, que muitas vezes são realizados irregularmente, sem qualquer qualificação, precisa da devida autorização, qualificação para que eles possam trabalhar. Mas precisam E, ao buscar mesmo tempo, da a qualificação. garantia Da garantia. aos usuários Verdade, de que estão utilizando Um serviço seguro, um meio um de rapaz transporte capacitado, seguro, qualificado, entendeu? Porque a permissão, quando eu tenho aqui muitos pedidos aqui também, doutor, que eu trago até aqui ao vivo para o senhor, 20% das pessoas que trabalham no 99 e Uber não tem habilitação, mas estão transportando. Ah, meu Deus, aí é crime, pô. Mas estão transportando. Aí é impossível. Entendeu? Não, É crime, é possível. não pode. O prefeito regulamentou um decreto onde 20% dessas pessoas que ele dizem que estão Esse não tem decreto nem habilitação. Tem que Isso ser aí. revogado. Como é tem que ser pode revogado. isso, meu Deus? Então, o que acontece? Então, isso é um ato criminoso que coloca em risco a vida do passageiro. Entendeu? Eu quero que Não, meus amigos... contraria a legislação Claro, federal. claro. Contraria, é importante, Contraria, mas a legislação federal, mas a jurisprudência do ele- Supremo. ele qualificou pessoas sem habilitação. Não é nem a questão só da qualificação profissional. Responsabilidade Você desse dá rapaz. uma moto e arma na arma mão na mão de um de um cidadão. cidadão. Então, isso não pode acontecer de modo algum. Mas também não pode tirar o pão de cada dia desse Mas tem cidadão. que trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar sobre esse Regulamentar, aspecto, legalizar. regulamentar e entrar com ação pública para esses que já estejam exercendo, tenha direito à gratuidade da sua habilitação, que muitos deles não têm condição de pagar a habilitação. Mas tem que procurar o sindicato. Tem que procurar o sindicato para regularizar a sua situação
junto ao Detran. Retirar sua habilitação. Aí entra uma gratuita. parte que é o órgão executivo do Estado, E- está no Sistema Nacional de Trânsito, e é a autoridade, viu, pessoal, que finge que a autoridade de trânsito para condutor e veículo, para habilitar e para registrar veículos, é o presidente do Detran. Ele falou certo. Então, para conceder a habilitação, por exemplo, eu não fiz a prova no Detran. O que eu fiz? Fiz muito mais. Eu fiquei um mês na moto, treinando, na moto militar, etc., e escolta, e tiro, e abordagem. E no dia da nossa prova de habilitação lá no Cefap, uma equipe do Detran foi assistir e nos habilitou. Depois de alguns anos, um que já morreu aí, chegou, foi para o jornal dizer que eu não tinha habilitação de motocicleta. Eu tinha AB. A é motocicleta. Entendeu? Motocicleta. Então, a habilitação, quem concede é a o autoridade, é o Detran, autoridade para condutor e veículo, assim como quem registra a motocicleta como mototaxista, como moto de aplicativo, como para o uso profissional. E é ela que Detran fiscaliza. faz isso, porque ele é autoridade para condutor. Tá O motociclista é um condutor de veículo, tanto quanto o do ônibus, o do carro, o do BRT, o do BRT. Agora, quanto ao profissionalismo, isso se dá no artigo 514 da CLT, que é dever Também. único e exclusivo do sindicato de classe. É isso aí. Formar, cuidar e qualificar os seus profissionais. É Então, responsável. cada um na sua competência. Entendeu? Cada um tem a sua competência. Eu não posso simplesmente chegar ali e falar, eu vou tirar a sua habilitação. Não sou Detran, eu não sou departamento, eu sou apenas... Agora, se você falar para mim que você quer se tornar um profissional, já tem categoria A, eu vou te profissionalizar. É isso. Se você falar para mim que não tem habilitação e quer minha ajuda, a gente vai seguir com os trâmites legais, encaminhar para o Detran, para assim ele Só possa para dar uma utilidade esclarecer,